Digamos que você está aqui, está aprendendo sobre gestão de PCM, gerenciamento de manutenção, enfim, e você está numa empresa que não tem gestão de PCM, ou vai para uma empresa que não tem gestão de PCM, e você quer implementar. Então, o que você deve fazer e quais são os atalhos? Primeiramente, se a empresa não tem gestão de manutenção estruturada ainda, tem várias coisas que você precisa fazer. Só que tem alguns atalhos que você pode fazer antes para você começar a ter resultados e aliviar seu processo. Então, por exemplo, por mais que você tenha que estruturar as pessoas de gestão do PCM, pôr cada um no seu lugar, fazendo suas funções, fazer um planejamento de manutenção preventiva, mas você pode fazer outras coisas antes de fazer isso, que essas coisas são um pouco mais complicadas para você implementar, treinar as pessoas e tudo mais. Então, o que fazer? Primeiramente, independente se não tiver nada, você tem que fazer tudo. Inicie pela inspeção. Faça um checklist básico de inspeção. Pega lá os equipamentos da empresa, faz uma classificação ABC, pega logo de cara só os equipamentos classe A e a partir disso você faz uma inspeção. Faz um checklist de inspeção. Ah, eu não sei fazer. Enfim, se você está no meu curso, tem os exemplos, mas digamos que você não tem nada, pesquisa na internet, faz um checklist simples, depois você vai melhorando. Então, inicie pela inspeção. E por que iniciar pela inspeção? É mais fácil de você implementar, fazer, treinar as equipes, modificar seu plano de inspeção. Você utiliza pouco ou nenhum recurso financeiro, basicamente você tendo um computador conectado à impressora e folha sulfite, você já consegue fazer uma inspeção tudo manual e fazer uma programação no Excel mesmo para você começar a fazer as equipes realizarem essas inspeções. Então, é fácil. Pode ser atualizada facilmente. Você fez uma inspeção hoje para o equipamento, chega amanhã, eu não gostei dessa inspeção que eu fiz, faltou esse detalhe, esse. O mecânico disse que tem que inspecionar um elemento lá do acoplamento que eu me esqueci. Você praticamente muda e pronto, acabou, não tem que estar mudando todo um processo, toda uma coisa às vezes. Apresenta resultados imediatos, ou seja, não tinha inspeção na empresa. Comecei a fazer a inspeção hoje. Pode ter certeza que já vai ter anotações lá. Se o inspetor for bom, né, vai ter anotações de que tem problemas, de que tem ponto de aquecimentos, que tem falta de lubrificação e coisas desse tipo. Por exemplo, eu já fui chamado para fazer inspeção numa empresa que não tinha gestão de manutenção, não tinha nada. Aí, ué, quer fazer? Inspeção, né? Tem que fazer inspeção. Aí só peguei umas inspeção bem genérica, assim, de subestação, no caso, e de painéis elétricos, e fiz. Fui fazendo. No final, acho que tinha umas 50 observações lá de problemas que tinha que não estavam sendo corrigidos. Então, tem resultados rápidos. Gera aprendizado para a equipe vai entender melhor os equipamentos, vai prestar mais atenção nas coisas. Talvez se não tem nada, as pessoas não estão acostumadas com gestão de manutenção, com PCM, então isso é um ponto de partida para eles começarem a entender como é que funciona a gestão de manutenção. O segundo caso, não sabe qual manutenção fazer, que tipo de manutenção fazer no equipamento, qual. Tem várias coisas que você pode conseguir essa informação. A mais fácil, digamos assim, é você iniciar pelo manual de equipamento. Pega o manual de equipamento, vê o que o fabricante recomenda de manutenção e começa a fazer isso. Vai ser mais fácil para você conseguir montar o plano de manutenção preventiva. Quem fez o equipamento é especialista, então sabe o que tem que cuidar no equipamento. Você pode pesquisar em manuais, pode pesquisar na internet e com o tempo você vai melhorando o seu plano de manutenção preventiva. Você vai observando que tem coisas que você esqueceu de inserir, o aprendizado em si, as observações da equipe de elétrica, de mecânica, você vai otimizando esses planos de manutenção. O que não pode acontecer é só você criar um plano de manutenção preventiva e nunca mais mexer nesse plano. Os equipamentos mudam, as coisas mudam, as situações mudam, então você sempre vai ter que atualizar. Não todo o santa semana, todo santo mês, mas talvez anualmente você vai ter que dar uma revisão. Outra atalho no gerenciamento e manutenção é que seja, que utilize papel e caneta, mas não inicie. Às vezes as pessoas ficam presas no software. Ah, a empresa não comprou um software ainda. Ah, não tem licença, nessa empresa que eu estou aqui não tem software, não sei o que, blá blá blá, essas conversas todas. Pega e faz, mesmo que seja papel e caneta, é mais fácil. E mesmo assim, hoje o Excel todo mundo tem acesso, você pode fazer
um plano de manutenção preventiva, na verdade, fazer toda a gestão do PCM no Excel. Logicamente, se for uma empresa de médio e grande porte, isso vai ser muito difícil, complicado e não vai compensar, mas se você está numa empresa pequena, pode fazer isso sem problema nenhum. Eu mesmo, uma pequena empresa, eu fazia toda a gestão do PCM no Excel, enquanto a empresa brigava para comprar a licença do software, passou por uma implementação da ISO 9001 e o meu setor passou e com destaque ainda, tudo sendo feito no Excel, em planilhas e em formulários de manutenção, para inspeção, para manutenção preventiva e assim por diante. Então, dá certo fazer. Eu já conheci um gerente que ele não mexia, digamos, muito bem com o computador e ele fazia a gestão da empresa na mão. A empresa não era muito grande assim, ele tinha uma folha A3, acho que a A3 maior, tinha o gráfico, o plano 52 semanas, nessa folha tinha toda a programação dos equipamentos. Para a empresa que não era tão complexa, para ele que não sabia mexer em computador, funcionava perfeitamente. Às vezes é difícil, mais complicado, um pouco mais complicado, mas dá. Você só não pode ficar sem ação, você deve fazer alguma coisa. Outro atalho na gestão de manutenção, se você está começando a implementar na empresa, é você pagar treinamentos para sua equipe em vez de contratar serviços terceiros. Por quê? Se a empresa está madura, realmente compensa, boa parte dos serviços compensa você terceirizar e boa. Só que se você está começando, a sua equipe não entende muitas coisas de gestão de PCM, enfim. Então, ao invés de você contratar alguma empresa para fazer alguns serviços, como por exemplo termografia, compensa você pagar um treinamento para a sua equipe. Vai desenvolver as habilidades internas, vai economizar dinheiro a longo prazo, vai ter independência, ou seja, por exemplo, na termografia, se eu treinar alguém da minha equipe para fazer, eu posso fazer qualquer hora termografia. Se eu achar que o equipamento tem que fazer termografia de todo dia, eu vou fazer todo dia. Se eu fosse ter uma empresa terceirizada, cada vez que eu chamasse a empresa, eu ia ter que pagar. Então, ia depender de recursos. Nem sempre a empresa está prontamente para me atender na hora que eu queria. Também, customização. Você consegue flexibilizar os serviços, fazer do jeito que você acha melhor, do jeito que você quer, no seu tempo. Controle de qualidade, no caso, se a sua equipe for bem treinada, vai garantir a qualidade dos serviços. Maior flexibilidade, não tem limitação de capacidade, se a empresa pode vir ou não. E cria uma cultura organizacional. Você vai promover a sensação de satisfação para os seus técnicos que estão aprendendo talvez alguma outra função, vai incentivar os membros da sua equipe. Outro atalho na gestão de manutenção, no caso de aplicação da manutenção preditiva, da inspeção preditiva, no caso, são as 3 principais técnicas preditivas que você pode começar já a implementar, independente da sua empresa. Isso daqui vai se encaixar. Termografia, todas as empresas têm painel elétrico, tem motor, tem acoplamento, tem mancais, então você pode começar com a termografia. Análise de óleo, a empresa provavelmente tem transformador, tem máquinas que usam óleo, então dependendo do caso, você pode fazer análise de óleo isolante. E análise de vibração, da mesma forma, todas as empresas provavelmente vai ter equipamentos rotativos, motor, bombas, enfim, e você consegue fazer análise de vibração. Então são essas as 3 principais técnicas preditivas que, se você está começando na gestão do PCM, você já pode implementar. Inclusive, a termografia você pode começar a aplicar de imediato já. Talvez você vai gastar uns 15, 20 mil reais para comprar uma câmera termográfica, vai despender um tempo para treinar alguém da sua equipe, mas uma coisa que é fácil, a curva de aprendizado é rápida e pode ser aplicado na gestão da manutenção e melhorar a sua gestão do PCM. Se você está no início na gestão do PCM, está implementando na sua empresa ou está implementando a inspeção preditiva, a primeira coisa que você pode implementar já de cara, que é fácil, é a inspeção térmica. Por quê? Porque é fácil de implementar, razoavelmente fácil de treinar as pessoas, a curva de aprendizado é baixa, ou seja, você vai gastar uns 15, 20 mil reais para comprar um termovisor, você vai conseguir treinar alguém da sua equipe talvez com umas 3 horas de treinamento, o que na verdade vai determinar o aprendizado, na verdade vai ser a prática, vai ser as observações, mas ou seja, uma coisa fácil de implementar, detecta problemas rapidamente. Talvez a empresa nunca fez análise termográfica. Olhando assim aparentemente os painéis elétricos, os motores, os acoplamentos estão tudo em perfeitas condições.
mas só você passar o analisador térmico, a câmera termográfica, você consegue pegar um monte de pontos quentes e problemas. Talvez mesmo a pessoa não entendendo bem ainda como é que funciona bem o termovisor, mas vai conseguir observar esses pontos quentes. Não é possível que a pessoa vai ver a temperatura ambiente está 25 graus e tem um ponto quente lá num cabo elétrico que está 90 graus. Logicamente, qualquer eletricista vai saber que é um ponto quente. Então tem todas essas vantagens de você começar a aplicar a manutenção, a termografia na sua manutenção preditiva antes das outras coisas. Outra coisa que você pode fazer se você está iniciando o setor de PCM na empresa, está estruturando, é você já começar a pensar, adequar seus processos à ISO 9001. Por quê? Por dois motivos. Aqui no caso é quando o setor de PCM já está um pouco mais maduro, não está no início do zero implementando as coisas, você já está um pouco mais maduro. Mas por que você faz isso? Por dois motivos. Quem sabe, ao longo do tempo, a empresa vai implementar a ISO 9001. Então, o seu setor já vai estar preparado. Isso aconteceu comigo, numa empresa que eu trabalhei. Eu fiz a faculdade, o meu TCC foi sobre a ISO 9001 na empresa, e depois que eu fiz, eu pensei, eu acho que eu vou começar a adotar a ISO 9001 no meu setor, adequando os meus processos. E foi isso que eu comecei a fazer. Resultado, 2 anos depois, a empresa resolveu adotar a ISO 9001 e no meu setor estava quase tudo pronto. A única coisa que eu fiz foi melhorar umas documentações, fazer o procedimento, um procedimento de manutenção que faltava, e só. Basicamente foi só isso. Enquanto os outros setores estavam sofrendo, o meu já estava tudo pronto. E também, se você seguir a ISO 9001, é um padrão mundial de gestão. Então, se você entender como é a ISO 9001, como devem ser seus processos, a sua manutenção vai ser uma das melhores, independente se você trabalha numa grande organização ou, quem sabe, numa empresa lá que só tem você como supervisor e um mecânico e um eletricista. Você vai melhorar a eficiência operacional, redução de riscos de falhas, vai ter documentos padronizados, melhoria contínua, vai aumentar a confiança do cliente, no caso das pessoas da empresa, e envolvimento da equipe, e vai melhorar a sua reputação. E se você está aprendendo, se caso você sair dessa empresa para uma outra que tenha ISO 9001, pelo menos você não vai entrar sem saber nada, você já vai entender como que a ISO 9001 deve funcionar na gestão de manutenção. Outro atalho na gestão de manutenção é você utilizar a regra 80-20. O que é essa regra 80-20? Ela diz o seguinte: 80% dos problemas são causados por 20% dos equipamentos. Então, se você está começando, implementando gestão de manutenção, talvez tenha trocentos problemas na empresa, você detecta quais são esses 20% dos equipamentos que causam 80% dos problemas. Você resolvendo parte desses problemas, pode ter certeza que vai melhorar bastante a gestão de manutenção. E talvez, se você não tem nada, você não tem inspeção, não tem manutenção preventiva, então foque nesses 20 equipamentos que estão causando 80% dos problemas e comece a implementar um plano de inspeção, um plano de manutenção preventiva, quem sabe comece a implementar inspeção preditiva, criar procedimentos, treinar as equipes e assim por diante. Então, você resolvendo, adequando esses 20%, depois as outras coisas vai ficar muito mais fácil. Vão ser coisas pequenas, coisas que você vai ter que se ajustar no dia a dia. Focar na lubrificação adequada. Muitos problemas que acontecem no ambiente industrial, nos equipamentos, boa parte deles é por falta de lubrificação adequada. Então, você pode até implementar o plano de lubrificação antes do plano de manutenção preventiva, porque você vai estar evitando muitas falhas e problemas nos equipamentos. Os benefícios da lubrificação adequada, então você vai ter redução de gases, atritos, consequentemente menos quebras, prevenção de corrosão, resfriamento, dissipação de calor, melhoria na eficiência energética, redução de vibração, aumento de vida útil, aumento de confiabilidade. Então veja todos os benefícios só de você implementar a lubrificação, fazer um plano de lubrificação na sua empresa. Se tem uma coisa que faz você destacar bastante como profissional no setor de PCM, principalmente ajuda se você está estruturando a gestão de manutenção na empresa, criando plano de manutenção preventiva, plano de lubrificação, enfim, é você utilizar o plano de ação 5W2H. Por que ajuda? Porque ele tem 7 perguntas básicas que montam um plano de ação. Então você vai ter clareza e compreensão das atividades,
planejamento estruturado, minimização de erros, definição de responsabilidades, avaliação do custo, melhoria contínua e também documento e registro das atividades. Então aprenda o 5W2H. Por exemplo, você vai fazer a manutenção preventiva no equipamento, talvez nunca fez. Você faz o 5W2H, planeja tudo o que você vai fazer. Vamos fazer programação de manutenção numa subestação. Você pode utilizar o plano de ação 5W2H, definir todas as atividades, os responsáveis, o tempo, quando vai fazer, os custos, enfim. Isso daqui vai ajudar no seu planejamento e também vai fazer seu setor se destacar. Não são todas as empresas, todos os setores que utilizam 5W2H. Eu já vi empresas, inclusive grandes, que não utilizavam 5W2H e quando um setor passou a usar, esse setor foi bem visto e se destacou. E você pode utilizar o 5W2H para qualquer coisa. Se você está implementando a gestão do PCM, você pode utilizar o 5W2H para saber os passos que você tem que fazer. Primeiro eu vou implementar a rota de inspeção sensitiva. Então faz um 5W2H para a implementação da inspeção. Depois da manutenção preventiva, e assim por diante. Eu já usei o 5W2H, às vezes eu uso para minhas atividades, para os vídeos que eu estou fazendo. Já utilizei com a minha esposa para programar viagens, até para fazer nosso casamento, utilizamos o 5W2H para montar os planos de ações, as atividades que nós tínhamos que fazer e não ficar perdido no que fazer, quando e como.